sou Alejandra, eu sou uruguaia, tá? Pelo sotaque eu acho que fica evidente. Faz 10 anos que eu estou morando no Brasil e eu acho que para responder a pergunta quem que eu sou, o primeiro que eu acho que vem na minha cabeça é que eu sou mãe do Aleph, que tem 6 anos, e da Sophie, que tem 3. E muito de lo que é o meu propósito, nem te diria pessoal ou profissional, o que é o meu propósito em geral, ele conecta muito com eles. Eu, por escolha, defini começar a trabalhar com gente e para gente. Eu não gosto muito de falar que eu trabalho em áreas de recursos humanos. Eu sou uma facilitadora das pessoas dentro das organizações e eu acho que esse é o propósito de uma área de gente, de uma área de pessoas dentro das empresas. O que eu acredito muito é facilitar e ajudar as pessoas a elas tentar de encontrar a sua melhor versão. Mas neste mundo hiperconectado, neste mundo caótico, neste mundo sem frameworks que a gente está vivendo, fazer as perguntas certas para que elas se tornem pessoas melhores, a gente consiga, a partir disso, tornar o Brasil um país melhor e a gente consiga tornar o mundo um lugar melhor. Esse é o grande legado que eu quero deixar a meus filhos. Vocês me convidaram para falar de cultura. Eu sou apaixonada por esse assunto. Eu acho que é uma das verticais fundamentais dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer organização. Quando eu falo de cultura, eu gosto de contar uma história, tá? Eu acho que ela relata ou ela é muito simbólica de lo que para mim cultura é, ou essa coisa assim muito intangível, quase invisível, que é muito difícil de a gente ter um conceito. É como assim, todas as pessoas vivem, mas é muito difícil tangibilizar esta cultura mesmo. Esta é a história de uma jovem profissional. A última experiência dela era em uma empresa bem consolidada, em uma grande empresa, onde os processos, os sistemas, as pessoas eram muito estáveis. E essa estabilidade gerava segurança. Mas essa jovem profissional, ela sentia que alguma coisa faltava. Sentia que ela profissionalmente e pessoalmente ela não estava completa. E eu acho que muitas das pessoas que vão assistir o vídeo, profissionais e empresas, estão ou passaram por um momento assim, de sentir que algo falta. Nessa búsqueda, nessa aventura por tentar descobrir essa coisa que faltava, que ainda não sabia mesmo o que era, ela decidiu participar num processo para ser liderança de uma empresa. E esta nova empresa era total e absolutamente diferente. Era uma empresa rápida, ágil, uma empresa caótica, onde era uma montanha russa dia após dia, tudo era diferente. E quando ela estava chegando lá no final do processo, ela teve uma conversa, um bate-papo com o CEO, founder dessa empresa. Ele fez uma pergunta para ela que eu acho que mudaria absurdamente a forma na qual ela enxergaria a partir disso o seu olhar, a sua forma de ver as organizações e as empresas. Qual é teu sonho? Porque aqui na nossa empresa a gente quer pessoas idealistas que o seu sonho conecte com o nosso sonho. Foi realmente transformador. Ela entrou na empresa e ela descobriu que isso era real, que isso existia dentro das empresas e que esse fio quase mágico ela conectava e gerava
lo que se chama como uma cultura muito, muito sólida. Essa é uma de minhas histórias, isso aconteceu comigo. E eu acho que a partir disso eu comecei a me apaixonar por tentar entender e quase replicar essa questão que cultura, que esse jeito de ser, essa coisa que conecta quase invisivelmente e que dá sentido, ela conecta propósitos, ela conecta sonhos que os livros, a literatura chama como cultura organizacional. É inevitável, tá? Não tem volta atrás de que inteligência artificial, robótica, máquinas, elas vão a começar a assumir muitas das tarefas, atividades que as pessoas realizam hoje. A gente está vivendo uma era única, onde o ser humano ele vai precisar se ressignificar em seu conceito próprio de ser humano, onde ele se coloca em relação a tudo, como ele se interconecta em relação a tudo. Me perguntam muitas vezes, mas da Alejandra, em algumas palestras que eu dou sobre o futuro do trabalho, mas Alejandra, dá para parar? Não dá, não tem volta atrás. Neste momento, em alguma garagem, um adolescente ou uma criança está inventando uma coisa que vai revolucionar no meio espaço de tempo alguma indústria ou algum setor. A gente já viveu isso. As organizações com as pessoas e as pessoas com as organizações, elas têm que olhar para aquilo que é único do ser humano, que a máquina não consegue e não vai conseguir replicar, que lo conecta-se diretamente com a nossa humanidade, que é o que a gente chama como inteligência emocional, em suas múltiplas conexões. E dentro da inteligência emocional, eu acredito especificamente em uma inteligência que é empatia, essa capacidade do ser humano se conectar com o outro. O que as organizações deveriam, com responsabilidade, olhar para as pessoas, olhar para esses seres humanos e começar a preparar eles para essa mudança. As pessoas, elas deveriam olhar para si mesmas, passar por um processo de autoconhecimento e começar a potencializar essa inteligência emocional que vai ser assim o grande diferencial que vai levar elas ou conectar elas a outro estádio no mercado do trabalho. O mundo no futuro, a inteligência artificial, análise de dados, robótica, ele invariablemente ele vai assumir toda uma camada de funções ou empregos que os seres humanos eles vão deixar. Não vai ser necessário porque, com certeza, máquina, robótica, inteligência artificial é muito mais eficiente fazendo isso. O modelo do mercado de trabalho se foi constituindo desde a Revolução Industrial, afastou um pouco disso. Então, acho que a gente vai viver e está vivendo, e eu quero isso para meus filhos, numa era ímpar, no qual realmente as pessoas vão se conseguir conectar com inteligências que conversam muito mais com o que o ser humano é. Criatividade, inteligência artificial, conexão com o outro, criatividade sobretudo, que é uma grande inteligência que ele se perde necessariamente. O mercado de trabalho vai precisar, porque as pessoas vão precisar resolver problemas complexos, as pessoas vão ter que gerar ideias inovadoras. Então, eu acho que é muito isso, o que o mercado de trabalho, o que eu acredito que o mercado de trabalho vai deparar para as pessoas. Mas a gente precisa se preparar para isso. Numa educação que não prepara, porque a educação e o mundo do trabalho, como está constituído agora, ele olha muito mais
para os conhecimentos técnicos, a hard skill, tu aprende matemática, tu aprende língua. Que escola realmente na currícula dela coloca trabalhar inteligência emocional, ou coloca trabalhar criatividade, ou coloca trabalhar empatia nas nossas crianças. Então, o sistema, não só o mundo do trabalho é uma consequência, tá, de uma grande jornada. Eu acho que todo o sistema ele vai precisar se ressignificar para não ter um exército de pessoas que elas fiquem alienadas ao mundo. Essa é a grande responsabilidade que muitas pessoas estão pensando, assim, que os grandes pensadores, empresários, filósofos, educadores deveriam pensar, tá? Como a gente ressignifica todo o modelo para que essas pessoas não fiquem isoladas e a gente consiga elas inserir num mercado que é absolutamente importante. Neste momento, julho de 2019, a forma como as empresas buscam, ela não mudou faz décadas. Eu acredito que tem poucas empresas que elas têm reinventado, ressignificado a forma como buscam talentos. Mas, invariavelmente, isso vai ter que mudar. E conectando com cultura, necessariamente as empresas vão ter que começar a descobrir o match entre o propósito e os traços culturais, os valores, o que essa pessoa acredita, com os traços culturais e os valores que a empresa tem. Eu acredito que a única forma que a pessoa, o ser humano, as pessoas elas conseguem a sua plenitude profissional dentro das organizações é quando esse match existe. Tu pode ter um profissional tecnicamente excelente, com um background e um currículo excelente, mas se não conecta isso, ele não alcança. Ele não alcança, tem uma coisa que está faltando, porque esse match em termos de valores, em termos de propósitos, em termos de sonhos, para mim é absolutamente necessário. E, inclusive, tem pessoas que elas, o propósito de elas, tá? Não precisa ser um propósito, porque tampouco a gente tem que desidealizar as coisas, tá? Senão, eu sempre brinco que fica um mundo de unicórnios rosas que ninguém alcança. Tem pessoas que elas valoram os cargos, valoram a corrida na carreira, a progressão na carreira, elas valoram o salário e se para a empresa esse é um valor, ok, está tudo certo. Mas tem pessoas que querem além disso. De lo que eu tenho estudado, e eu tenho ficado mais feliz, porque é o que eu acredito, as novas gerações, elas precisam se conectar com algo além. Precisam se conectar com que a empresa ela transforme de alguma forma positivamente o mundo, tá? Por isso é que as empresas falam de propósito. Por isso é que a literatura fala que essas empresas exponenciais, elas ancoram toda a sua proposta em lo que elas chamam propósito transformador massivo. E ele tem que ser inalcançável, ele tem que ser idealista, ele precisa querer transformar o mundo. Eu vejo assim que essa nova geração dos 20, 22, 25, ela precisa ter esse poder transformador um pouco além. Eu acredito que no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. Umas mais e outras menos, mas a tecnologia ela necessariamente vai estar presente em tudo. Se fala muito de uma grande virada na qual as empresas elas precisam passar de ser product center, basar no produto, a ser human center, que o centro seja o ser humano.
Eu acredito que a tecnologia é simplesmente uma ferramenta, é simplesmente um veículo que em muitos momentos ela se afasta, tá? Mas ela também facilita. O que as empresas precisam é não ver a tecnologia como fim. O fim sempre é o ser humano. O fim sempre são as pessoas. Pessoas internas, 360, todo teu ecossistema são pessoas. É teu cliente, é teu colaborador, é teu fornecedor, é teu parceiro. São pessoas, 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 pessoas. Isso tem que ser teu objetivo final. Esse tem que ser para onde as empresas olham como resultado final. Se tu perdes esse foco e teu foco é o teu produto ou a tecnologia, sim, eu acho que em meio prazo, tá, são empresas que não vão prosperar, não vão ter sucesso, porque sempre o resultado final tem que ser o ser humano, porque nunca as pessoas e sobretudo o cliente teve tanta informação e tanto poder de escolha. É absurdo, nunca teve tanto poder de escolha. Então, ele vai escolher a empresa no qual ele se sinta importante. Tá? E se o importante para a empresa é o produto ou é a tecnologia, para mim não vai dar certo. A tecnologia é só um meio, tá, que facilita para chegar ao teu resultado, ou chegar a teu objetivo, que tem que ser dar a melhor experiência humanizada para esse cliente, que para ti tem que ser necessariamente importante de verdade.